Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso do celular quando está carregando, cuidados, observações e os riscos que pode causar ao ser humano. O exemplo básico são as configurações do celular. Cada item armazena uma quantidade de carga e precisa de uma quantidade de corrente para funcionar. Um exemplo, o Facebook precisa de uma quantidade X, o WhatsApp precisa de outra quantidade, o teclado consome um pouco de amperagem, pouca, mas consome. Então, vários itens, por exemplo, GPS, o Google, todos eles consomem uma quantidade. Quando você usa, por exemplo, chega uma ligação, você vai atender, a ligação consome bastante amperagem, porque vai usar a luminosidade, o áudio e às vezes você precisa usar o teclado, no caso de chamada de vídeo ou qualquer outro tipo. Então tudo isso aumenta o consumo da bateria. A bateria vai estar direto no carregador. Quando você faz o uso dessa carga, quando ela está carregando, o sistema do celular vai entender que ele precisa de um pouco mais de carga e vai pedir isso para o carregador. Em compensação, ele vai mandar uma carga a mais. Como o celular está trabalhando, ele vai aquecer um pouco. Quando chega esse acúmulo de carga, a tendência vai ser a bateria esquentar ainda mais. Aí é que está o risco. Dependendo do tempo que você vai usar, vai aquecendo, você vai suar. No caso, se você tiver com o telefone no ouvido, o suor pode gerar um curto entre a bateria e o seu ouvido. Se você estiver descalço, essa probabilidade aumenta mais ainda, porque você vai ser tipo um condutor de eletricidade. A bateria parece pequena, mas quando você usa ela em uma quantidade X, ela pode se tornar uma bomba. Vou citar um exemplo. Você tem uma caixa d'água. Você precisa, digamos, ela é 1000 litros. Você liga a torneira para encher. A água vai chegando pouco a pouco, você acha que não é nada. Mas em questão de 1h30, 2 horas, dependendo do tamanho da caixa, a caixa vai se encher. Ou seja, aquele pouquinho de água acumulou uma grande quantidade na caixa d'água. O mesmo exemplo é a bateria. Ela vai armazenar uma grande quantidade de carga. Quando armazenado aquela quantidade, ela precisa de um sistema para liberar. Quando você utiliza a carga do carregador no momento que você está usando o celular, você vai ter um excesso de carga. O sistema não vai entender que o carregador está ligado e vai consumir ainda mais. Aquele consumo vai a cada dia, a cada momento, aumentando, até chegar a um ponto em que o sistema não reage mais e a bateria começa só a aquecer. Aquecendo, você vai perceber que o celular está ficando mais quente e dependendo do tempo, vai explodir e machuca você. E às vezes pode acontecer até a morte, dependendo do tipo de bateria e o tipo de celular que você está usando. Geralmente acontece mais quando você usa uma bateria pirata, que ela não tem a mesma resistência, mas isso pode acontecer aí com uma bateria boa. Depende muito do tempo que você está usando no carregador. Você soa. Outro caso que acontece também, às vezes você está deitado, quer ouvir uma música, a bateria está fraca do celular. Aí você quer ouvir assim mesmo, aí liga no carregador, bota o fone de ouvido e vai ouvir música. Aquilo vai esquentando, você começa a suar dormindo, o suor vai passar para a bateria, vai fechar um curto e ela vai explodir, você vai morrer eletrocutado. A quantidade de amperagem, só para vocês terem uma ideia, uma bateria carregada, ela tem, dependendo do tipo, ela pode chegar até 4000 mAh. Ou seja, 4 amperes normal. Mili quer dizer
metade, no caso 1 a cada 1000, ou seja, 1000 miliamperes vai dar 1 amperes, 4000 vai dar 4 amperes. 4 amperes é carga suficiente para matar a pessoa, dependendo de como você pega essa carga. Então, gente, muito cuidado. Sempre que for usar o celular, espere carregar, é muito importante. Eu vou dar um exemplo básico para você entender a importância de você não usar o celular quando está carregando. Gente, agora com o carregador na tomada, a gente vai fazer o mesmo teste para vocês entenderem o perigo que acontece quando o celular está carregando e você usar. Só um exemplo. Observa que na hora que eu trisco a chave teste, a luz acende, significando que tem eletricidade circulando por esse pequeno... Ok, observa. Na hora que eu encosto, a luz acende. Justamente o lado que vai ficar no ouvido da pessoa. Então, esse é o principal erro de muita gente. Usar o celular quando está no carregador. Essa pequena fuga de eletricidade aqui, quando ele está carregando, quando esquenta bastante, é onde ocorre o risco de um acidente grave. Bateria estoura, vai direto no ouvido da pessoa, aquela explosão, e pode causar até a morte. Então, muito cuidado quando utilizar o celular. Se for algo urgente, tire do carregador e use, depois bota para carregar. É muito mais importante do que você correr o risco de perder o celular e até perder a vida, dependendo da explosão. Porque se bater direto no seu ouvido, ou você fica surdo, ou você pode até morrer. Então, muito cuidado, gente. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Passe para as pessoas, explique a importância de não utilizar o celular quando está carregando, porque muitos acidentes já aconteceram por essa prática. E o que a gente puder fazer para evitar, evitem. Hoje pode ser uma pessoa estranha, amanhã pode ser um parente, pode ser um amigo. Então, passe isso adiante e evitem acidentes. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.